catálogo que eu vou usar aqui nessa noite é o catálogo da Fusion Portugal. Então, eu vou falar de alguns desses produtos e logo em seguida eu vou passar a palavra para a Larissa para a gente iniciar como você pode transformar a sua vida com a Fusion. Amigos, primeiramente eu queria falar um pouquinho sobre como que a Fusion nasceu. A Fusion nasceu de uma ideia de um grande líder de tornar bioativos conhecidos de forma, digamos assim, natural. As pessoas usavam há 100, 200, 300, 500 anos atrás, as pessoas tinham formas de cuidar da saúde. O ser humano sempre teve que cuidar da saúde utilizando a natureza. Então, nessa imagem, você vê. Aliás, desculpa, não está aparecendo na minha tela, né? Só mais um minuto. Share. Ok. Agora você consegue enxergar a minha tela? Ok, maravilha. Então, pessoal, nessa tela a gente tem aí a imagem de um indígena com a sua canoa passeando em um riacho, atravessando uma floresta, e nós queremos com isso mostrar que a Fusion começou a partir dessa ideia, a ideia de cuidar da saúde das pessoas, como muito antigamente a humanidade já fazia. Porque a humanidade tomava raízes, tomava frutos, tomava folhas, tomava cascas, usava sementes e faziam os seus elixirs para cuidar da saúde das pessoas. Muito bem. Há alguns anos atrás, um grande gênio chamado Álvaro Zúñiga criou uma tecnologia chamada fusão nutracêutica. E essa fusão nutracêutica, ela foi aplicada, ela consiste em retirar das plantas os seus bioativos. Eu sempre dou um exemplo muito clássico que a maioria das pessoas conhece, é de conhecimento popular. A laranja, que todos nós conhecemos e gostamos, e o Brasil é o maior produtor dessa fruta no mundo inteiro, a laranja tem um bioativo extremamente especial que o nosso corpo não produz tudo aquilo que precisa, nós precisamos utilizá-lo. Chama-se vitamina C. Vitamina C, então, é um exemplo de bioativo. Todas as plantas que a Fusion utiliza, elas têm muitos bioativos. E aí essas plantas são concentradas, são condensadas, retiradas gentilmente das plantas da natureza e que são colocadas em embalagens extremamente tecnológicas. Essas embalagens têm função. Não é que elas sejam apenas bonitas, elas têm função. A função de preservar toda a riqueza desses bioativos até o momento exato do consumo. Nós temos a possibilidade de consumir os produtos imediatamente ao abrir, porque nossas doses são individuais. Nossas doses, ao serem individuais também, nos facilitam quanto a nós levarmos essa novidade para as pessoas, porque nós podemos facilmente presentear alguém, fazer um brinde, ou mesmo abrir na frente das pessoas e permitir que elas degustem. Incrível esses produtos que a Fusion tem a possibilidade da gente fazer o negócio. Muito bem. Dada essa ideia, você vê novamente aí uma pequena uma pequena amostra de como que esses produtos podem ser misturados. Nós temos ainda muitos selos de muita alta tecnologia que compõem hoje os produtos da Fusion. Você tem alguns deles aí na sua tela. E finalmente nós temos os produtos. Como é que eles são? A Fusion conseguiu fazer 5 linhas de produtos diferenciados. Então nós temos primeiro um produto base, depois do produto base a gente revitaliza, organiza o corpo. Nós temos uma linha anti-idade, temos uma linha de controle de peso, uma linha para fortalecer a imunidade, vigor mental e uma linha de esporte para apoiar as pessoas que gostam de fazer esportes um pouco mais fortes, né? Agora, veja a inteligência da Fusion. Essas linhas todas, elas são extremamente contemporâneas com o momento que o mundo está vivendo. Nós temos hoje uma procura enorme por fortalecimento de imunidade,
porque as pessoas, após a pandemia, descobriram que a sua imunidade precisa estar fortalecida para resistir às intempéries aí desse mundo, para resistir aos ataques que acontecem neste mundo. Uma outra coisa é que nós vivemos uma verdadeira pandemia de obesidade e diabetes, que são doenças metabólicas e que fazem com que as pessoas aumentem de peso. Então, existem muitas pessoas no Brasil, mais de 40 milhões de pessoas com sobrepeso e princípio de diabetes. Nós temos também uma linha de anti-idade, que você percebe que as pessoas estão aumentando a sua expectativa de vida. Mas nós não queremos apenas ter uma vida longa, mas queremos aproveitar essa vida longa. E para aproveitar a vida longa, é preciso que a gente tenha autonomia. As pessoas não querem chegar a 90 anos de idade, mas terem que ser levadas por outras pessoas, não terem possibilidade de usar um banheiro sozinhas, ou de comer sua própria comida, de fazer um passeio, de fazer uma caminhada. Então, a Fusion tem produtos que vão nos levar a ter uma idade avançada, mas com autonomia. E o vigor mental? Imagina, hoje nós vivemos a era da informação. Nós temos muita informação chegando nos nossos olhos, enchendo o nosso cérebro, e nós muitas vezes temos dificuldade de guardar tudo ou de selecionar tudo. Então a Fusion tem produtos para tornar o seu cérebro melhor, para fazer cognição mental mais rapidamente, para que você possa ter uma boa memória preservada, para que você possa obter todas as coisas relacionadas ao seu cérebro, de um cérebro saudável, precisa ser saudável. E por último, sobre o esporte. Muito bem, aqui nós temos o primeiro produto dessa noite. Este produto, chamado Prunix, ele é o produto que libera o trânsito intestinal. Não somente libera o trânsito intestinal, mas ele produz uma verdadeira faxina nas paredes intestinais. Diferentemente do que nós vemos em fotos, em publicações que nós temos acesso, o intestino não é somente um tubo reto. Dentro do intestino, você vai encontrar pilosidades. E eu vou fazer um exemplo aqui para você do que é uma pilosidade. Imagina que aqui na sua tela você tem os meus dedos, ok? Imagina o seguinte, que de forma micro existem nas paredes do intestino pilosidades parecidas com isso aqui, ó. Muito pequeno, onde o bolo alimentar passa, e dentro aqui dessas paredes das pilosidades, você vai encontrar as formas que o intestino tem de absorção. É assim que ele vai absorver os nutrientes daquilo que você se alimentar. Porém, o excesso de açúcares, o excesso de alimentos refinados, como farinhas, e outros alimentos que têm muita química, principalmente produtos que têm muito corante artificial, eles acabam por entupir esses canais de absorção do intestino, e a partir disso, o intestino começa a se sujar, começa a crescer, começa a aumentar de tamanho, vem a barriga enorme, tudo por causa de funcionamento ruim do intestino. Portanto, existe uma coisa chamada prisão de ventre e existe uma outra coisa chamada intestino que não funciona. Porque existem pessoas que não têm prisão de ventre. Elas sempre vão ao banheiro todos os dias. Dizem até isso para não tem problema. Mas acontece que as pilosidades já estão entupidas. Então o bolo alimentar não passa por este caminho aqui. Imagina que ele está fechado aqui em cima e ele passa reto. Então a pessoa come bem, pode até ser, mas ela não está nutrida porque não tem absorção. Então o que o Prunix vai fazer? Ele vai liberar o trânsito intestinal, porém ele vai vir como se fosse uma lixinha, lixando aqui essas pilosidades do seu intestino. Muita gente diz assim, cara, eu tomei o Prunix e me deu uma cólica. Lino, como é que eu faço? É isso mesmo? Tá certo? Eu digo, sim, tá certo, pode ficar tranquilo, que o Prunix está fazendo uma faxina no seu intestino. E pasmem, meus amigos, há pessoas que guardam resquícios de alimentos e de remédios no seu intestino por mais de 7 anos. Isso é científico. Imagina o mal que isso faz no intestino de alguém. Por isso, o Prunix, ele é responsável por mais de 27% do faturamento da empresa a nível mundial.
Essa é uma história que se repete em todos os países do mundo. Cerca de 70%, especialmente mulheres, têm algum nível de dificuldade com o intestino. Uns mais severos, outros mais moderados, mas o fato é que tem. E todas as pessoas que se alimentam dos alimentos modernos que nós temos hoje na indústria alimentícia precisam usar o Prunix para se livrarem dos problemas que tem no seu organismo de pouca absorção dos nutrientes. E ainda vou te falar de algo pior. A partir do momento que os lugares que deveriam absorver estão lotados de dejetos, eles passam a absorver toxinas. Eles passam a absorver aquilo que deveria ir para fora do seu organismo, eles passam a puxar isso para a corrente sanguínea. Por isso que o Prunix, ao ser usado, a pessoa começa a se sentir bem, ela começa a ficar alegre, ela começa a dizer, cara, alguma coisa mudou na minha vida. E nada mudou, exceto as suas idas ao banheiro, exceto a capacidade do seu intestino de produzir bons hormônios, hormônios do bem-estar, hormônios da alegria, hormônios do prazer, são produzidos no intestino. Por isso, há pessoas que, ao usarem 7 dias de Prunix, já recuperam a sua alegria. Eu conheço pessoas que, ao usarem 7 dias de Prunix, deixaram de estar deprimidas. Pessoas que conviviam com depressão, amigos, por muitos anos, ao usarem Prunix, tiveram uma melhora considerável e alguns deixaram de sentir essa tristeza ao longo dos seus dias, simplesmente porque o intestino é considerado hoje o segundo cérebro. Portanto, este produto é o nosso carro-chefe, ele é incrível, ele funciona a partir de 3 horas, 4 horas, alguns podem ir até um pouco mais, mas eu ainda não conheci ninguém em 3 anos que eu estou com a Fusion que tenha usado o Prunix e tenha dito, não fez efeito nenhum em mim. Não conheço. Ele realmente funciona e é o nosso carro-chefe. E por que ele é o carro-chefe? Porque ele precisa, o organismo precisa de que você tenha um intestino bom, limpo, pronto para funcionar, para que a partir daí ele possa receber os outros produtos que nós temos com super nutrientes como esse que eu estou mostrando aqui para você agora. O Vita Extra T, ele é um composto que traz minerais, vitaminas, ele traz chá verde, açaí berry, goji berry, ele traz aminoácidos essenciais que nosso organismo não produz e esse aminoácido é essencial na manutenção da nossa saúde. Além de mais, tem um sabor delicioso, um sabor maravilhoso. E quando o Vita Extra T chega em um intestino que está limpo, que está pronto para absorver coisas boas, ele produz um efeito extraordinário. Muita energia, muita nutrição. Isso vai fazer com que você possa, ao tomar um Vita Extra T durante a sua manhã, você vai passar o dia com energia. É diferente de você tomar um energético desses comuns que se vende por aí, onde você vai ter um aumento naquele momento que está tomando e depois você vai ter um jet lag. Você vai se sentir mal, sua cabeça vai doer, seu corpo vai ressentir dos outros produtos que tem dentro daquele energético e não vai te fazer bem. O Vita Extra T é um produto que vai trazer para você a energia do Guaraná, a energia do açaí, vai trazer para você energia e junto com ela vai trazer nutrição, porque tem vitaminas e minerais que vão preencher o seu corpo. Existem pessoas que deixam de sentir dores ao usar a Vita Extra T. E a gente não fala que ele é para acabar com infecções, para acabar com inflamações, nada disso. Ele é energia pura, mas todos os produtos da Fusion têm trazido o que eu chamo de benefício colateral. Sempre que alguém usa, diz: olha, isso aqui foi bom para mim, foi bom para isso, foi bom para isso. Inclusive, muitas pessoas relatam uma melhora da função sexual ao usar Vita Extra T. Ok? Próximo produto, NutraDay. NutraDay é uma composição que tem muita nutrição, tem 100% aí das vitaminas e minerais que nós precisamos, sem os efeitos da energia, do energético, dos estimulantes. Porque crianças não devem usar estimulantes e, às vezes, alguns idosos também não devem usar estimulantes, ainda que sejam naturais. Mas o NutraDay, ele não tem isso. Nós indicamos o NutraDay para crianças a partir de 3 anos de idade. E aquelas crianças que têm dificuldade,
pelo paladar infantil, de se alimentarem de legumes, frutas, uma boa alimentação, essas crianças, ao usarem o NutraDay, estarão sendo nutridas. Papai e mamãe já poderão ficar felizes. Por quê? Elas vão ver que os seus filhinhos vão ter uma imunidade melhor, não vão ter mais aquele estado gripal constante, 15 dias com o narizinho escorrendo, aquela dificuldade para dormir, não vão mais ter, porque elas estarão nutridas. E detalhe, você tem que guardar o Nutraday muito bem, porque se eu deixar por conta desse cara que está aparecendo na tela aí, ó, ele toma 3, 4 Nutraday por dia. Então a gente tem que tirar da frente dele. Certo, filho? Não. Então tá bom, deixa o papai terminar. Esse é o super consumidor de Nutraday aqui de casa. Esse a gente não tem no Brasil. Aqui nós temos um produto também maravilhoso, No Carb Tea. No Carb é uma composição que vai ajudar você a controlar os carboidratos que são ingeridos no seu dia a dia. As pessoas precisam emagrecer, querem controlar a glicose no sangue, mas elas têm dificuldade de parar de comer. Essa é a grande verdade. O que o No Carb faz? Ele apoia a sua digestão, fazendo com que o carboidrato que você ingeriu, parte dele seja excluído do seu corpo, seja lançado como um dejeto, e a outra parte que permanece seja colocada de forma ordenada para ser consumida dentro do organismo. E o que isso faz? Evita picos de insulina. Picos de insulina são muito graves hoje em dia, é o que está gerando essa pandemia de diabetes. E o diabetes é uma doença extremamente perigosa, porque o diabetes, alguém diz assim, não, mas o diabetes não mata. Não, ele não mata, mas ele faz dar problemas no coração, problemas no fígado, problemas nos rins, problemas nos ossos, problemas na pele, problemas de cicatrização. Ou seja, o diabetes traz um caminhão de doenças para as pessoas. Então é preciso tomar cuidado com isso, manter o seu nível de glicose abaixo de 100. O no carb ajuda nessa função. Às vezes você vai a uma festa ou à noite, come muito carboidrato, gordura, aliás, gordura não, açúcar, né? Macarrão, arroz, tudo isso, o no carb vai ajudar você a baixar os seus níveis de glicose para que você não tenha os picos. Os picos de glicose, com o passar dos anos, a ciência já fala que é em torno de 10 a 12 anos que inicia-se o processo do diabetes. Ninguém fica diabético da noite para o dia. O processo iniciou 10 a 12 anos atrás. Com o quê? Com os picos de insulina. Os picos de insulina vão produzir, então, a resistência insulínica. Resistência insulínica quer dizer que, quando chega carboidrato dentro do seu organismo, que o pâncreas diz, vamos lá, produzir insulina para acabar com esse bando de carboidrato que está nesse corpo. Aí a insulina sai e não consegue mais fazer efeito. Resultado, a glicose vai a 200, a 300, a 400, a 500, 600. E há pessoas que têm problemas gravíssimos por causa disso. No Carb é um produto para dar suporte a você. E eu quero finalizar falando que a Fusion procura os bioativos mais poderosos da natureza. Um deles, que está aqui dentro do No Carb, é a canela, canela do Ceilão. Você, ao tomar esse produto, tomar ele de água morna, como se fosse um chá, você vai perceber o sabor de maçã e de canela. A canela que está aí dentro é a canela do Ceilão. Para que você tenha uma noção, a canela comum que nós usamos na nossa cozinha custa em torno de R$ 25 o quilo. A canela do Ceilão custa em torno de R$ 1.000 o quilo. E é isso que a Fusion busca para colocar nos seus produtos, para que eles façam o efeito poderoso que eles fazem. Termo T3, outro produto fantástico. Eu fiz uso, pessoal. Eu posso, em outro momento, até demonstrar para vocês o quanto que foi benéfico para mim o uso de Prunex. A cada 3 meses eu usava durante 7 dias. E Termo T junto com o No Carb todos os dias. Termo T pela manhã, No Carb após o almoço. Isso me ajudou a eliminar 14 quilos de peso.
me ajudou a ter mais energia para ir para a academia, para fazer exercícios, me ajudou a ter uma vida mais leve, mais tranquila. Quando a Fusion fala, nós melhoramos a sua vida, eu posso te dizer, esses três produtos ajudaram a melhorar a minha vida. O que que um Thermo-T faz? Simplesmente transforma a gordura armazenada em energia. Então ele consome a gordura e transforma em energia, te dando mais disposição, te dando mais capacidade de trabalho, mais capacidade de malhação, te ajudando no seu dia a dia com mais força, com mais vigor. Além de ser delicioso, saborosíssimo. E por último aqui, eu quero falar do Beauty In. Beauty, há muitos anos que no Brasil as pessoas descobriram o poder do colágeno para transformar a sua pele. Buscam isso porque o colágeno é bom para a pele. Isso ficou também em conhecimento popular. Porém, um bom colágeno não está agindo somente na sua pele. Quando você usa um bom colágeno, ele vai agir nos seus tendões, vai agir nos seus ossos, vai melhorar inflamações do seu organismo, vai ajudar a ter dentes preservados. O colágeno ele faz parte de um processo de reconstrução do organismo. Ele faz parte da preservação do organismo. Por isso que quando alguém usa um bom colágeno, com o passar do tempo, marcas no seu rosto começam a desaparecer, sua pele começa a ficar mais sedosa, mais maleável, mais saudável. Mas é como fruto de uma mudança que aconteceu no interior. Muito bem. A Fuji não poderia fazer diferente. Ela trouxe o melhor colágeno que existe hoje no mundo inteiro. Para que você tenha uma noção, os colágenos que você tem no mercado, eles são absorvidos em torno de 18 a 22 horas. O colágeno da Fusion é absorvido em apenas 12 minutos. Exatamente o que eu falei. Em 12 minutos, o produto da Fusion já está na sua corrente sanguínea produzindo o benefício que ele tem. Uma outra coisa muito importante: é comum a gente ver empresas oferecendo colágeno com 18 gramas, com 20 gramas por dose. Isso é um grande erro, porque o seu organismo só consegue absorver 2,5 gramas ao dia. Ah, Lino, e aí, o que é feito das outras 15 doses, 16 gramas que alguém consome? Eles vão servir somente para carregar os rins dessa pessoa. Portanto, não irão fazer bem. Sabia que até água faz mal em excesso? Imagina. Pois a Fusion produziu um produto com 2,5 gramas, exatamente aquilo que o seu corpo necessita para produzir em você a beleza que você deseja. Além do mais, como o benefício colateral que eu sempre estou dizendo, nós temos descoberto que o Biurin, ele produz nas mulheres uma ação muito forte nas questões menstruais. Temos relatos de pessoas que tinham um fluxo de 7 dias e passaram a ter de 4 dias. Pessoas que tinham cólicas, pessoas que tinham inchaço, pessoas que tinham dores de cabeça, pessoas que, enfim, a sua semana menstrual era um verdadeiro inferno. Pessoas que desmaiavam de cólicas e de dores, ao usarem Biurin, tiveram sua menstruação como dias normais nas suas vidas. Não tiveram nada de diferente, não tiveram dores, não passaram por enxaquecas, não ficaram de mau humor. Parecia a vida normal. Então, esse é um benefício colateral que o Biurin traz para você. Bom, para a gente não demorar muito, eu já vou finalizar aqui com você, para que o meu amigo possa dar sequência. Eu vou passar a palavra então para Larissa Lino, para que nossa reunião continue. Meu nome é José Antônio Lino, estou à disposição e vamos todos a diamante nessa companhia. Excelente, José Antônio. Então, eu posso falar para você que se você gostou até aqui, que o melhor, eu costumo dizer que sempre fica para a parte final, né? Produtos maravilhosos como esses, e agora aproveitando esse gancho, né, que o José Antônio estava falando sobre o Biurim, eu sou uma das pessoas que digo que teve esse efeito colateral do bem, né? A gente toma um produto para algo e ele acaba ajudando a gente em outras coisas. Eu sempre tive muitos problemas de cólicas menstruais.
né? Fluxo em grande quantidade, eu passava muito mal. Quando eu trabalhava com CLT, até a minha chefe tinha o costume de me dispensar do trabalho, porque eu passava muito mal. Já tive crise de desmaio de acordar assim no hospital. E quando eu comecei a usar, assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu passei a ter dias normais, conseguir render, conseguir trabalhar, conseguir fazer atividade física. Então, você, mulher que está aqui me ouvindo nessa hora, eu digo que com certeza vale a pena você experimentar, ou que vale muito a pena também. Fecha a porta para mim. Ou que vale muito a pena também você indicar para alguém que tem esse problema. Bom, gente, eu quero falar para você agora que eu vou chamar uma pessoa, um grande líder que eu tenho orgulho em dizer que a gente tem os melhores líderes na nossa equipe aqui do Brasil. Ele é um cara que sabe muito de produto, muito de negócio, que é pioneiro, tá aqui com a gente, né, desde o início, experimentando produto, indo para a Alumbra, e eu digo que Enio Machado é sinônimo de sucesso na Fusion. Então eu quero deixar hoje essa apresentação de oportunidade de negócio, de virada de chave na sua vida, com um dos melhores que temos aqui para falar de negócio no Brasil, o nosso querido Senior Team Builder, Enio Machado. É com você, meu líder. Que orgulho de ter você aqui na nossa equipe. Olha, Lari, o orgulho é meu de poder ser apresentado com tamanho carinho aqui por ti e ver uma apresentação com tanto brilhantismo, dá para a gente ficar com vontade de tomar cada produto que tu apresentou aqui, Lino. Realmente me sinto muito bem aqui nesse nosso ambiente, nesse encontro marcado que a gente tem às quintas-feiras, às 20 horas. Mas quero fazer um convite especial aqui a respeito de uma conferência muito especial que teremos. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Pronto. Teremos na próxima terça-feira, olha só, gente, a gente está aqui agora no mês de outubro, né? Então, para coroar o mês de outubro, outubro rosa, vamos mostrar a força das mulheres. Claro que temos aqui uma presença mais do que ilustre do nosso fundador, o fundador da Fux, o Álvaro Zúnico. Poderíamos dizer que são quatro mulheres, porque ele é uma mãe para todos os distribuidores aqui, realmente ama todos nós. Mas É verdade. é uma oportunidade muito rara de você ter o contato com uma pessoa visionária, com alguém que realmente consegue enxergar o futuro com uma maneira brilhante para abençoar muitas famílias. E teremos aqui a presença da Kelly. A Kelly é nosso corporativo aqui no Brasil, a pessoa que comanda toda a gestão do negócio aqui no Brasil. Carolina Saavedra, que é o braço direito do Álvaro Zúñiga, responsável por todos os países da Fux, uma pessoa fantástica. Você vai ter o prazer, um privilégio de poder participar com a Kelly e com a Carolina, e principalmente com minha upline, com a Larissa, que vai abrilhantar também a nossa conferência na terça-feira. Então, eu convido a você para participar, levar esse convite, estender esse convite para muitas pessoas, e com certeza todas vão desfrutar de algo com muita excelência. Tá legal? Deixa eu só silenciar aqui que tem um microfone vazando. Pronto. Bom, gente, ainda não deu. Só mais um minuto, por gentileza. Pronto. Gente, seja muito bem-vindo a uma apresentação de negócios. É importante a gente perceber que os produtos são a estrela da companhia, são produtos de nutrição, são produtos de uso diário, são produtos que fazem com que a gente entenda o futuro, porque se você olhar para o mercado, para a indústria de marketing multinível, você vai perceber que as empresas que se perpetuam dentro do mercado de marketing multinível, claro que existem muitas oportunidades para as pessoas ganharem dinheiro, mas isso não significa que seja uma oportunidade para que as pessoas ganhem dinheiro sempre. O que nós precisamos avaliar é justamente em que negócio vale a pena colocarmos todo o nosso empenho, sacrifício, nos dedicarmos de corpo e alma.
E uma das características principais para você observar é que as empresas que se perpetuam no mercado, tem empresas que estão desde a década de 50 no mercado, elas se seguram dentro da nutrição com produtos exclusivos de uso diário, e isso é o que a gente traz aqui com a Fuxion, porém com uma excelência ainda maior, porque a Fuxion ela surge com o advento da internet a partir do ano 2000, né? E a maior parte dessas empresas do passado que ensinaram o mundo inteiro o que é a indústria maravilhosa do marketing multinível não conseguem ter uma tecnologia, um avanço de plano de marketing, um avanço de carreira, um avanço especialmente na questão humana, como a Fuxion tem. Então, além de trazer um conceito verdadeiro de saúde, a Fuxion traz parâmetros para que a gente possa estar num negócio para a vida inteira. E é isso que faz com que eu me orgulhe muito de poder convidar as pessoas para esse negócio. E quando a gente convida as pessoas para esse negócio, a gente gostaria que esse negócio fosse uma realidade para todas as pessoas. Mas eu comecei a me perguntar por que que algumas pessoas conseguem entender esse conceito de saúde verdadeira, de negócio real e para a vida inteira, e outras pessoas, na primeira dificuldade, no primeiro desafio, acabam entregando de bandeja os seus objetivos, seus sonhos, às vezes acabam trocando uma oportunidade real por algo mais fácil, ou quem sabe voltando a deixar de sonhar e voltando para aquela rotina que tinham antes do negócio. Eu estou no negócio já é pouco tempo, mas o tempo suficiente para perceber que existe uma característica nas pessoas que vão construir com sucesso esse negócio. E o sucesso não é algo que pula nas tuas costas do dia para a noite, te agarra e faz com que você se torne uma pessoa diferente e realizada. O sucesso é algo construído e muitas vezes num estreito canal onde as pessoas, ao invés de se modelarem para esse estreito canal, querem passar com todos os seus caroços, vamos colocar assim. Todos nós temos que merecer o sucesso. E, obviamente, que gostaríamos de fazer isso sem nenhum esforço, né? Isso seria muito fácil. Mas não é isso que acontece no mundo real do sucesso. O que acontece no mundo real do sucesso é que você precisa se transformar numa pessoa merecedora de ter uma vida melhor, de poder ter mais dinheiro, mais controle da sua vida e, com isso, mais opções. Para se tornar merecedor, basta a gente entender que você tem sim que passar por desafios. E muitas pessoas não estão dispostas a passar por desafios. Querem sim, às vezes sonham com uma vida melhor, mas querem entrar numa loteria esportiva, comprar um bilhete premiado e realizar os seus sonhos sem esforço algum. Então é isso que faz. O primeiro parágrafo da minha apresentação é mostrar para você que se você está procurando um bilhete premiado, algo que vai acontecer do dia para a noite, ou que vai te arrebatar em instantes, não é essa a oportunidade. O que caracteriza essa oportunidade é que as pessoas que realmente vão encontrar aqui um destino, um caminho e vão escolher isso para suas vidas, elas têm a capacidade de sonhar. E eu sei que muitas pessoas venderam para ti sonhos ilusórios, ilusões, fantasias, e fica difícil mostrar para ti que o sonho é o maior poder que você tem. No mundo real, na verdade, no mundo de realidade que a gente vive, essa é uma palavra quase que proibida, porque as pessoas vivem uma vida com muitas dificuldades, com muitas lutas, com muitos desafios e nem sempre conseguem bater no peito e se transformar num vencedor. Mas isso não significa, o passado não tem nenhuma relação com o que vai acontecer com o futuro, a partir que você toma uma decisão de começar a se perguntar qual seria a real escolha que uma pessoa faz no momento em que alguns têm sucesso e outros não. Por que que algumas pessoas conseguem sim entrar, sair da realidade, entrar no mundo dos sonhos e transformar esses sonhos em realidade? Essa seria a pergunta que você deveria fazer todos os dias. O sonho é algo tão importante que ele foi colocado dentro de cada ser humano, mas a maior parte das pessoas procura externamente, não costuma procurar dentro de si essa capacidade de atrair para si aquilo que realmente tem importância, aquilo que realmente tem valor. Então, essa não é uma fala duplicada, é uma fala verdadeira, talvez seja o slide mais importante. Porque sonhar é uma escolha e essa escolha é individual, essa é uma escolha sua, é uma decisão que necessita acontecer para você a partir do momento que você começa a entender o que faz uma pessoa ter sucesso e,
outra pessoa aventurar-se e tentar, por diversas vezes, realizar o sonho de conquistar mais, sem saber exatamente qual é a maior arma que ela tem. A maior arma que o ser humano tem para buscar o sucesso é a sua capacidade de decidir por isso. É a capacidade de olhar para dentro, descobrir qual é a essência, o que realmente faz a diferença, o que realmente deveria fazer a diferença na sua vida. E com isso, fazer disso algo tão importante como o ar que se respira. Então, uma vez, contar uma historinha aqui, uma vez um homem entrou num barco, uma pessoa que tinha bastante sucesso, entrou num barquinho desses de remo, e um pequeno discípulo, uma pessoa que queria ter muito sucesso, entrou no barco com ele e insistiu por muitas vezes, perguntando para ele qual era o segredo do sucesso. Qual é o segredo do sucesso? E em determinado momento da viagem, ele para o barquinho, parem de remar, ele pega a cabeça desse menino e afunda dentro da água e segura. E esse menino, tudo que ele quer, ele lá e tá tratando de respirar, tratando de buscar esse último ar que já lhe falta nos pulmões. Ele, quando já não tem mais forças, o homem tira ele da água e pergunta, tão logo ele se acalma, pergunta: quando você estava embaixo da água, no que você pensava? E ele dizia: tudo que eu pensava era em respirar, tudo que eu queria era um pouco de oxigênio. E o homem disse: quando você quiser o seu sonho assim, então você está no caminho de realizar ele. Essa é uma pequena história que eu mostro para ti, que o sonho não é algo, não é um desejo qualquer que você simplesmente, sei lá, poderia ser bom na sua vida. Tem que ser algo fundamental, tem que ser um desejo tão ardente que precise acontecer e que você deposite pensamentos diários, declarações diárias, visualizações diárias, que você experimente o seu sonho todos os dias. Esse sim é o primeiro passo e é isso que faz com que pessoas continuem dentro do negócio da Fuxion e outras pessoas busquem aventuras mais rápidas, aventuras passageiras, ilusões, fantasias. O que a gente está convidando você aqui é para uma mudança real. E às vezes você não se acha merecedor, você pode pensar que isso se trata para algumas pessoas, que essa vida fantástica que as pessoas vivem talvez não seja para ti. E esse é a maior armadilha, esse é o trunfo do fracasso. Você sim é dotado de todas as qualidades, de todos os talentos, você pode fazer qualquer coisa. E eu tenho certeza que você já fez coisas muito mais difíceis do que simplesmente adquirir alguns produtos, permanecer na estrada e falar para as pessoas que existe algo real, com um conceito de saúde verdadeira, experimentar alguns produtos. Isso vai ser a coisa mais fácil que você vai fazer. Mas para que você jogue o seu coração nesse negócio, que você jogue a sua alma nesse negócio, é necessário sim que você tenha certeza para onde você está indo. E para isso, basta você olhar a nossa liderança, olhar as pessoas que já trilharam esse caminho e perceber o estilo de vida que elas têm. E se esse estilo de vida, que não foi conquistado do dia para a noite, foi conquistado com sementes de oportunidades plantadas todos os dias, você vai perceber que essa vida se interessa para qualquer um e que você pode realizar isso. E alguém aqui que talvez você não conheça está dizendo para você que você pode, não facilita nada. O que importa é que você tenha o sentimento que você sim pode fazer isso. Você tem que tomar uma decisão. E como diz a frase aqui nesse slide, sonhar é uma escolha sua. Mas como seria a sua vida se você fosse controlador dela, se você tivesse as rédeas da sua vida definitivamente em suas mãos? Como seria a sua vida se dinheiro, tempo e segurança não fosse mais um problema? Como as pessoas têm a realidade, elas não passam, às vezes, 5 minutos do dia sonhando. Então, eu criei uma apresentação para que a gente, pelo menos nesses 5 minutos, possa sonhar. E eu coloquei aqui alguns sonhos que são comuns a todos os seres humanos, porque podemos ser diferentes, né, em algumas maneiras de pensar, mas na forma, no conteúdo, somos todos iguais, somos todos merecedores e todos nós temos sonhos. Às vezes engaveta mais esse sonho, às vezes fica mais difícil de engavetar, justamente porque já se atreveu a sonhar e teve frustrações. Mas a frustração é o primeiro passo para que você entenda que agora você é melhor do que antes, que agora você está mais experimentado e você vai perceber que não existe como realizar o sonho se você não construir essa experimentação. Você tem que passar por cada fase do sucesso para chegar ao objetivo final. E depois você vai descobrir
depois, quando você está realizando o sonho, que o desfrutar, a estrada do desfrute dessa caminhada, talvez fosse até mais divertida, mais emocionante que a própria realização do sonho. E aí o que você faz quando realiza um sonho? Você vai buscar um novo sonho, um sonho ainda maior, porque seu nível de crença e de experimentação já foram consumados. Então, como seria? Como seria a sua vida? Para pensar pelo menos um minuto, se desconecta de qualquer coisa que possa tirar atenção, olha para dentro de si, olha para a tua vida, para as pessoas que você ama e começa a pensar que agora já chegou o momento, já chegou aquele dia que você vai ser reconhecido como diamante, que você já tem uma situação financeira completamente diferente, que você já decide o que fazer e o que não fazer, que você tem todas as opções do mundo, que você tem segurança que essa vida vai continuar para você, né? Porque não adianta você conseguir lá um patamar alto na vida e ficar com receio de perder isso. Então, o que a gente está colocando para você aqui é como seria se você tivesse uma situação real de dinheiro, tempo e segurança em sua vida, tá certo? Eu não posso pensar por você, então eu pensei por mim e coloquei alguns slides aqui. Onde você moraria? Para algumas pessoas é muito importante. Talvez construam esse negócio, atravessem toda essa etapa, toda essa caminhada de sacrifícios junto ao negócio, porque gostariam de ter um lugar melhor para morar. Como seria? Onde você escolheria morar? Com que tipo de arquitetura seria a sua casa? Você gostaria de uma casa na fazenda, uma casa com piscina, uma casa para receber seus amigos, uma casa, às vezes, não para ostentar, mas para você viver bem? Como você gostaria de morar? Né? Muitas pessoas moram muito bem. E todas essas pessoas, eu garanto para vocês, primeiro construíram um sonho. Ninguém consegue realizar todos os sonhos, mas você nunca vai ter um sonho, nunca vai realizar nada que você não sonhe. Então é muito importante que você coloque essas imagens e comece a pensar que a sua vida dentro de 5, 10, 15 anos possa estar diferente, possa ser melhor. E o que faria você trilhar essa trajetória? O que seria importante para você? Talvez, como eu disse, reformar sua casa, comprar uma casa na praia, comprar um apartamento numa grande cidade. Como você gostaria de morar? Esse é um grande sonho de muitas pessoas, poder escolher cada detalhe da sua casa, poder contratar uma arquiteta para que ela realize tudo aquilo que está dentro da tua cabeça. Talvez isso não seja importante para você, mas você tem filhos. Você gostaria de investir mais na educação dos filhos, talvez na sua própria educação. Talvez você quisesse ter mais tempo livre para poder melhorar a sua formação, fazer uma pós-graduação, quem sabe iniciar uma faculdade. Para muitas pessoas esse é um grande sonho. E se você constrói o negócio da Fuxion, se você chega ao nível de diamante, como eu disse, você vai ter opções. Você, além de ter uma educação muito refinada, porque você ouviu durante muito tempo histórias de sucesso e essa é a melhor maneira de aprender, você também vai ter tempo e opções para escolher como melhorar a sua graduação. Para outras pessoas, isso não faz diferença, mas gostariam de dirigir bons carros, gostariam de entrar numa concessionária, escolher o carro que sempre sonharam e sair de lá dirigindo. E não com o nariz empinado porque você é arrogante, mas porque os capôs desses carros são realmente muito mais longos, então você tem que erguer a cabeça para poder enxergar a ponta do carro. Então, sei lá se isso motiva você, se é algo que inspira você, mas para muitas pessoas isso faria muito sentido. Poder desfilar na frente daquelas pessoas que você convidou a sonhar e elas disseram que não, que você está maluco e que a realidade é onde você deve depositar as suas crenças. Então, você agora desfila no belo carro que você sempre sonhou. Gente, talvez para outras pessoas se livrar de dívida seja mais importante. Nós temos o Ricardo Castilho que, quando dá o seu testemunho, quando conta a sua história, ele diz que iniciou com uma dívida de US$ 85.000. Então, se livrar das dívidas naquele momento era o grande sonho da vida do Ricardo. Quando ele realizou isso, obviamente veio de rebote todos os outros sonhos. Mas talvez o gatilho para você dar o próximo passo, entender que esse negócio realmente é para você e que você merece os resultados desse negócio,
quem sabe começar a se livrando das dívidas, a poder dormir num travesseiro que não seja de pedra, um travesseiro de penas, né? Porque você nem consegue dormir direito em função do que você vai fazer, como é que você vai resolver aquele problema financeiro que vai com certeza estar te incomodando no próximo dia. Gente, viajar é maravilhoso. Muitas pessoas gostam de viajar. Algumas pessoas não fariam esse negócio para ter carro, casa, educação, ou se livrar de dívidas, mas vão construir esse negócio para poder conhecer destinos maravilhosos. E olha, se você tem dinheiro para viajar, é fantástico. Mas se você viajar de graça e ainda com amigos, ainda é muito melhor e a Fuxion proporciona isso para você. Mas quais são os destinos? Para onde você gostaria de viajar? Olha, o mundo é muito maior do que a cidade que você vive. Existem muitos lugares. Eu poderia ficar a noite inteira aqui falando de lugares que você poderia passar, ver um belíssimo pôr do sol, desfrutar de uma belíssima companhia, ser muito bem atendido pelos funcionários de um grande hotel e passar lá uma semana desfrutando do que tem de melhor nesses lugares. Para onde você gostaria de ir? Como é que você gostaria de ficar? Se a sua região é muito fria, assim como a minha, talvez você sonhe com um verão, com praia, né? Então, existem lugares, gente, você não imagina o número de resorts, o número de locais, de hotéis e locais que você pode desfrutar do que tem de melhor. Você merece isso. Isso não foi feito para outras pessoas, isso foi feito para você tomar um belo café da manhã, num belo local, com tranquilidade. E mais do que isso, se olhar no espelho e dizer que você é merecedor, que você é um vencedor, que você ousou sonhar com algo que a maior parte das pessoas não tem nem coragem de arrancar. É muito importante que você perceba que você sim vai se diferenciar de um grande número de pessoas. Não porque elas não sejam menos ou menores do que você, mas porque você teve ousadia, você teve a capacidade de querer sair, de ser aquele um, de escolher ser aquele um. Talvez eu esteja falando aqui para uma pessoa dessa sala, talvez não faça sentido para nenhuma outra, talvez até estejam achando um pouco estranho essa palestra, mas isso é o que tem de mais fundamental, de mais poderoso, de mais impactante para você mudar a realidade. Você descobrir aquilo que realmente faria diferença na sua vida. Isso vai fazer com que o universo se movimente e traga para você energia suficiente para você realizar o que for que você tenha na sua mente. Gente, talvez eu tenha falado de alguns sonhos materiais e você é uma pessoa mais espiritualizada que eu. Então você gostaria de fazer algo com mais propósito. E não precisa a gente ir muito longe. Se você sair agora no centro da sua cidade ou no seu bairro e olhar, você vai ver pessoas que estão dormindo na rua, pessoas que não têm a garantia de que amanhã vão se alimentar, que quando ficam doentes, eu nem sei como é que elas resolvem esse problema. E talvez o seu grande sonho seja poder ajudar, nem que seja quando alguém chega na sinaleira e pede uma ajuda para você, né? Às vezes a gente não tem como ajudar mesmo, né? Mas como seria se você tivesse tempo e dinheiro? Quanto você gostaria de fazer a diferença na vida das pessoas? E se você quer saber o tamanho do seu coração, é só você pensar agora, nesse minuto, quantas pessoas você gostaria de ajudar. E aí você vai ter a exata dimensão de quanto é o seu amor pela humanidade. Tá ok? A nossa família está esperando o nosso sucesso, a tua família está esperando o teu sucesso. É por eles que você deve entrar numa jornada e não desistir por nada. Você deve sonhar a cada dia mais e mais com as possibilidades de você ser a pessoa que fez a diferença na vida deles. Tá certo? Bom, agora eu vou entrar no negócio, vamos para a parte lógica, né? E vamos apresentar para você a nossa companhia. Nós estamos numa empresa que não nasceu ontem, não é uma aventura, não é algo que você precise validar. Nós estamos numa empresa que é um sucesso comprovado, com um modelo de sucesso comprovado há mais de 20 anos. O Lino falou bem, estaremos comemorando 20 anos da Fux o ano que vem, mais ou menos em junho, não temos a data ainda, em Lima, no Peru. Lá, todos os distribuidores da Fux, e olha que são muitos, vêm de todos os países para que encontrem-se e façam lá uma fusão de todos esses sonhos e a gente junto comemore o sucesso das pessoas que lá chegaram.
E quem sabe possa ser você. Quem sabe num evento desses você conte a sua história de que você sim estava preso numa realidade, mas você teve a ousadia de rompê-la. Estamos entre as maiores empresas do mundo, temos um crescimento constante, a Fuxo não para de crescer. Estamos presentes em mais de 34 países, se tratando então de uma oportunidade internacional. Você pode começar a se desenvolver no Brasil, mas logo seu negócio estará em outros países. Um faturamento milionário anual e, como o Lino muito bem comentou, patentes próprias e exclusivas, e eu reforço. Se você quer um negócio duradouro, você tem que trabalhar dentro do mercado de nutrição, com produtos de uso diário e de uma marca exclusiva. Bom, eu apresentei os fatores da nossa empresa, com muito orgulho que eu falo dessa companhia e reforço, estarei aqui o resto dos meus dias. Vocês não me ouvirão falar de outra empresa na minha vida, tá certo? Bom, já falei do Álvaro Zúñiga, teremos na terça-feira uma conferência, uma das poucas vezes que a Álvaro faz conferências aqui para o Brasil, né? Então, muito importante a gente prestigiar, melhor dizendo, essa figura tão diferente, tão especial, tão à frente do seu tempo. E na terça-feira temos essa oportunidade, promova para todo mundo, vai ser uma aula de sabedoria, uma aula para você também captar os pensamentos do Álvaro, entender que temos um gestor que sabe para onde está indo e você vai se sentir muito mais seguro em falar desse negócio com muito mais paixão. Gente, um dos grandes segredos da Fuxion é os processos que fazem com que os nossos produtos sejam exclusivos. E isso nada mais é do que buscar os bioativos na natureza e mesclá-los de maneira prática para que você tenha acesso. E olha, não precisa ser uma sumidade para entender que se você tiver acesso aos melhores alimentos do mundo, você vai ter a melhor saúde do mundo. Então, não usamos aqui de jargão nenhum, simplesmente da lógica para mostrar para você que temos um produto muito prático, mas que afeta positivamente a saúde de qualquer ser humano que faça uso. Muita tecnologia envolvida, muita ancestralidade envolvida, temos certeza de que a Fuxo não para de avançar, são milhões e milhões de dólares investidos ano a ano em tecnologia, em novos produtos, você não precisa se preocupar com isso. Certificada em todos os países por onde ela tem atuação e distribuição. Então, é uma empresa que é incansável na sua busca pelo aperfeiçoamento, tá certo? Um corpo científico, um corpo de gestão, realmente uma empresa que nos orgulha muito. Bom, o Lino já apresentou nossos produtos, não cabe eu aqui falar dos produtos para você, porque já temos a excelência da apresentação do Lino, que é o primeiro Líder X aqui do Brasil. Isso é um título muito importante, que nos orgulha muito de fazer parte da equipe do Lino e da Larissa. Gente, vamos adiante aqui, vou passar os produtos, então. Aqui eu estou organizando os combos, então eu vou deixar de lado. Depois eu vou apresentar melhor esses slides. Eu não tive tempo de concluí-la essa semana, mas para as próximas semanas eu vou concluir. Gente, logística perfeita, não só aqui no Brasil, mas em qualquer país. Claro, esses dias eu tive problema com uma distribuidora em Portugal que demorou 15 dias para receber o produto. Ele, tudo é perfeito? Claro que não, existem situações a serem melhoradas. O pioneirismo exige isso. Mas o interessante é que a empresa não para de olhar para as questões, avançar e melhorar. Então temos sim uma logística já no Brasil muito avançada, muito perfeita, chega o produto rapidamente para você, nos outros países também. E isso permite que você possa construir um negócio com muita agilidade, levando os produtos para todas as pessoas, né? Se você conhece pessoas em outros países, elas entram no seu link na sua loja, compram os produtos e recebem lá. E você recebe as suas comissões. As comissões que vêm num programa de afiliados que você vai participar. Esse é um programa de afiliados que basta você ser um consumidor da Fuxion e você já tem direito a participar de um programa semanal de comissões. Quando a gente fala de dinheiro, tempo e segurança, esse é um programa que escala, então você pode alavancar o seu negócio, a sua distribuição através do convite para outros distribuidores se incorporarem à sua equipe e eles, obviamente, vão fazendo o mesmo. Mas não fique frustrado, não, se você constrói uma equipe e muitos deles vão embora, porque agora você sabe exatamente por que essas pessoas vão e por que você fica, porque você sim tem algo real que precisa acontecer e isso com certeza vai ser uma realidade para você.
Temos 10 bonificações, um plano moderno. Eu citei algumas empresas que iniciaram isso na década de 50, na década de 80, não é? Que pagam 19, 17%, 20% de comissão. Nós temos um plano que devolve para o distribuidor cerca de 57% do volume de negócio. Bom, você convida uma pessoa para fazer parte do negócio, você apresenta os produtos. Nós não temos televisão, rádio, jornal, nós fizemos uma propaganda boca a boca, nós falamos daquilo que sentimos. E quando um distribuidor faz o seu primeiro pedido, você recebe 25% de comissão desse primeiro pedido, apenas do primeiro pedido. É claro que você pode cadastrar quantos distribuidores você quiser. Você vai falar dos resultados que você teve com o produto. A gente viu o Lino falando que perdeu 14 quilos nos produtos da Fluxo. Obviamente, ele não tem dificuldade nenhuma em falar dos produtos e por isso cadastra muitas pessoas. Toda vez que você cadastrar um distribuidor, repito, você receberá 25% do primeiro pedido. E 50% dos pontos, porque cada pedido, cada produto gera uma pontuação, 50% dos pontos desse pedido vão ser armazenados para os demais bônus que eu vou apresentar em seguida. Bom, como eu disse, nós temos um dropshipping, você não precisa trabalhar com estoques de produtos, você simplesmente vai consumir aquilo que é apropriado para você, para sua família. Claro que você pode ter algum produto para vender, se você gosta de vendas, mas a venda acontece através de uma loja que fica aberta 7 dias por semana, 24 horas por dia, o ano inteiro, e você simplesmente tem que promover, ser um promotor do seu negócio. Tá certo? Então, uma loja, uma ferramenta já completa, montada, funcional, para que você se desenvolva no Brasil. A operação aqui no Brasil está começando, é muito inicial, e você também possa se desenvolver em todos os países que já temos, são 30, mais 33 países, e logo estaremos em todos os continentes do planeta. E você vai poder se desenvolver em todos esses locais, tá certo? Aqui é venda direta. Venda direta é você comprar produto por um preço e entregar o produto. É diferente dessa modalidade. Nessa modalidade, quem entrega o produto é a Fuxion. Aqui, quem entrega o produto é você. Se você gosta de venda, como eu falei, você vai poder fazer um bom dinheiro com vendas. Temos também um bônus especial se você tiver alguns clientes preferenciais. Os clientes preferenciais são aquelas pessoas que você fala dos produtos, fala do negócio e ela comenta com você: olha, Enio, eu só tenho interesse nos produtos, eu não tenho interesse em ser um distribuidor da empresa. Talvez não no primeiro momento, mas tão logo ela se torne um cliente preferencial seu, estão abertas as portas e a contagem regressiva para que ela seja um distribuidor, porque ela vai comprovar a excelência dos produtos sendo seu cliente e logo vai perguntar para você se ela também pode participar do programa de afiliados. Então, quanto mais clientes preferenciais você tiver, você vai incorrendo aqui nos programas de Pro 1, Pro 2 e Pro 3, vai ganhando também pacotes de produtos, vai ganhando mais dinheiro, tá certo? Bom, esse é um bônus um pouco mais complexo, vamos dizer assim, mas o equilíbrio binário significa um bônus de recompras. Imagine o seguinte: todo mundo que é seu cliente ou seu distribuidor e fizer recompras dos produtos, vai acumulando pontuação para que você receba bônus semanais, tá certo? Então a empresa, você não precisa se preocupar com isso, porque esse bônus é montado automaticamente pelo sistema e tudo que você tem que fazer é aumentar a sua propaganda para ter mais distribuidores e mais clientes preferenciais. Obviamente, os distribuidores têm a mesma oportunidade que você, ninguém trabalha para você, embora esse seja um conceito. Se você não está familiarizado com o negócio, pode parecer, bom, eles querem me recrutar para que eu trabalhe para aquela pessoa. Não, você não sabe trabalhar, você precisa ser ensinado. Quem vai trabalhar para você é a pessoa que lhe convidou, ela que vai treinar você, ela que vai acompanhar você nos primeiros passos. Na verdade, todo o trabalho recai sobre a pessoa que lhe convidou. Então, todos nós temos a mesma oportunidade. Todos nós estamos ligados à franqueadora, que é a Fuxion, e todos nós estamos ligados a um sistema de treinamento que advém da nossa equipe. Pessoas que vão se transformar na sua família, e daí vem o nome desse bônus. A partir do momento que você cadastra um distribuidor e ele entende que ele também pode fazer a mesma coisa, isso vai gerando uma reação em cadeia. Novos distribuidores vão chegar. Hoje, a maior parte dos distribuidores da minha equipe eu não conhecia e essas pessoas foram chegando no negócio. Então, isso vai acontecer com você também, desde que você esteja aqui falando desse negócio para algumas pessoas. Então, isso vai crescendo, você vai aumentando, vai potencializando, vai crescendo a sua equipe e, obviamente, crescendo seus ganhos. Esse bônus pode pagar
32%. Só esse bônus pode pagar para você 32%. Você vai inicialmente aprender como gerar uma equipe, como trabalhar em equipe. Isso vai ser muito satisfatório. Você vai torcer pelo sucesso das pessoas e vai passar uma cultura diferente do que a gente tem aí fora, porque aí fora ninguém ajuda ninguém. Então aqui você primeiro vai ser ajudado e depois você começa a ajudar as pessoas também, tá certo? Quando você vai crescendo no plano, você não ganha só até a sexta geração, você vai ganhar a partir dali também. Então aqui tem algumas remunerações semanais que podem chegar aí a mais US$ 1.000 por semana. Significa mais dinheiro para você. Reserva de liderança, um amigo meu me disse, isso é um PPR da empresa. É mais ou menos isso. É um bônus pago a cada 3 meses para as pessoas que já atingiram determinados patamares de sucesso dentro do negócio. Então, quando você chega a LeaderX acima, então o Lino já está recebendo esse bônus, você começa a receber um percentual de tudo que é faturado no seu país. E quando você é diamante, você começa a receber um percentual de tudo que é faturado a nível global. E o faturamento da FUPS, como eu mostrei para vocês, é multimilionário. E conforme você vai crescendo e vai se transformando numa liderança, você vai ser um espelho para outros líderes que vão chegando. Então você vai formar novos líderes. E para isso temos esse bônus geracional. É um bônus de formação de líderes. Quanto mais líder tiver na sua equipe, mais pessoas graduadas, e esse é um dos motivos pelo qual você vai torcer pelo sucesso das pessoas, mais dinheiro você vai ganhar. Então, se você ganha pelo sucesso das pessoas, quantas pessoas da sua organização você gostaria que tivesse sucesso, não é verdade? Temos também bônus de automóvel, temos também bônus de viagem, como eu comentei para vocês. É um bônus acumulativo, você vai somando os pontos da sua equipe, né? E depois você vai viajar com todo mundo que conseguiu a qualificação também. Bom, gente, aqui temos o plano de carreira da empresa. O plano de carreira da empresa está completo, ou seja, todas as pessoas, todos esses rankings que você olhar, tem pessoas que já atingiram esse nível, né, esse ranqueamento, e é com muita satisfação que a gente diz para você que você também pode alcançar. Para você bater LeaderX, você bate aí com um movimento mais ou menos de R$ 35.000 em duas linhas, que seriam dois amigos que desenvolvem um negócio junto com você, para ter um ganho aí mais ou menos de R$ 7.500. Gente, vamos ao Peru no próximo ano, temos sistema de treinamento para você. Eu me chamo Enio Machado e é um privilégio poder passar essas informações com muito amor e carinho para todos vocês. Excepcional, meu amigo Enio Machado. Muito obrigado por essa aula de como sonhar, de como visualizar os sonhos e principalmente por apresentar para a gente essa ferramenta incrível que é a Fusion. A Fusion realmente é algo incrível porque nós podemos ajudar as pessoas a crescerem, a terem uma vida melhor e nós podemos ser muito bem remunerados por isso. E algo ainda incrível. Às vezes eu percebo que existem pessoas de muito bom coração que alcançaram sucesso na vida. Às vezes é um médico muito bem-sucedido, às vezes um advogado muito bem-sucedido, um construtor, um empresário. E eles gostariam de compartilhar com outras pessoas a fórmula como eles fizeram suas fortunas. Mas isso não é possível. Agora, dentro do multinível, dentro dessa ferramenta, nós podemos compartilhar com as pessoas exatamente aquilo que nos fizeram tornar-nos milionários. E isso é o que nós ouvimos hoje através da vida do Enio, aquilo que nós ouvimos a respeito dos nossos produtos. E antes de finalizar, eu gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês este convite que é muito especial. Enio já por duas vezes citou, e eu quero falar também sobre ele, que é este momento do dia 28 de outubro. Zúñiga, fundador da nossa companhia, vai estar conosco simplesmente em um evento maravilhoso que vai homenagear as mulheres e, sobretudo, que vai trazer este brilho fantástico, que é o brilho empresarial que as mulheres vêm tendo nesses dias. Eu tenho muita alegria de ver a minha esposa, Larissa Lino, entre Carolina Saavedra e Kélia Toshi, que vai estar falando nesses dias. Larissa é a primeira mulher LeaderX aqui do Brasil. Eu sei que ela tem muita coisa para contribuir nesse dia. Convide suas amigas, convide suas familiares, mãe, irmãs, cunhadas. É um
é um grande gancho para a gente poder chamar as pessoas, convidar as pessoas para que elas possam ouvir. A Carolina Saavedra é uma mulher também incrível, uma big de uma empresária. Hoje ela é vice-presidente da Fusion, e a Kélia Toshi é a diretora aqui do Brasil. Portanto, eu tenho certeza que será uma noite extraordinária. Vamos convidar as pessoas para estarem presentes e eu sei que vai ser uma noite maravilhosa. Dessa forma, eu quero encerrar. Larissa, na sua condição de mamãe recente, está lá cuidando do nosso bebê. Nós tivemos uma vacina muito braba nele essa semana, foram 2 doses no mesmo dia, e aí ele está um pouquinho enjoadinho, ela foi ficar com ele, pediu para eu fazer a finalização aqui da reunião nessa noite com você, e eu finalizo pedindo a você, que é com o nosso convidado, que veio hoje aqui nessa reunião, te parabenizo e peço que você procure a pessoa que te convidou, fale com ela sobre o seu desejo de conhecer mais da Fusion, ou se você quer logo fazer o seu cadastro, não perca seu tempo, venha trabalhar conosco. Estamos todas as quintas-feiras aqui fazendo essas reuniões, mas não é só nessas quintas, estamos disponíveis também no nosso WhatsApp durante todas as semanas para nós podermos fazer com que a Fusion cresça aqui no Brasil e se torne um dos maiores mercados da Fusion no mundo inteiro. Parabéns, Enio, mais uma vez pela sua apresentação. Parabéns, amigos que participaram. E que Deus possa iluminar a nossa vida e possamos seguir sempre rumo ao crescimento. Um grande abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso. Davi Correia, lá de Portugal, que está sempre conosco. Um grande abraço, meu amigo. Deus abençoe vocês aí em Portugal. E vamos com Deus. Tchau, tchau, pessoal.